Você já percebeu que ora, crê, busca a Deus, mas a sua vida continua desorganizada, cansada e sem direção clara? Não é que a fé tenha acabado. É pior do que isso. Ela até existe, mas não sustenta mais o dia a dia. Existe um cansaço silencioso que nasce quando a espiritualidade vira reação, não estrutura. Muita gente acha que o problema é falta de milagre, falta de unção ou ataque espiritual. A Bíblia mostra algo mais desconfortável. Mostra pessoas sinceras, cheias de fé, que vivem no improviso espiritual. Daniel viveu sob pressão política, ameaça real de morte e injustiça constante, mas não entrou em colapso quando a crise chegou. Ele não mudou sua rotina porque o perigo apareceu. Ele apenas continuou vivendo como sempre viveu diante de Deus. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais oração desesperada, mas uma decisão diária que você vem adiando. O que sustenta alguém quando a emoção acaba? Quando a motivação falha? Quando a fé corre o risco de virar apenas discurso bonito? Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de fé. Ele nasce quando a fé até existe, mas não consegue mais sustentar a vida real. A pessoa continua crendo, continua orando, continua dizendo que confia em Deus, mas o cotidiano começa a pesar. As decisões ficam confusas, a rotina vira improviso. A sensação é de estar sempre correndo atrás, sempre atrasado espiritualmente, mesmo sem ter abandonado Deus. Isso acontece porque, sem perceber, muita gente transforma a espiritualidade em resposta emocional. Ora quando sente vontade. Busca quando a dor aperta. Se aproxima quando o medo aparece. Funciona por um tempo. Depois começa a falhar. Não porque Deus mudou, mas porque a fé passou a depender demais do estado emocional do dia. A vida não respeita sentimentos. Ela cobra constância. Dias difíceis continuam vindo com ou sem disposição espiritual. E quando a fé não tem estrutura, ela vira reação. Reação cansa, reação não sustenta. Reação resolve o agora, mas não organiza o amanhã. É aqui que nasce um auto-engano comum. Achar que intensidade espiritual compensa a falta de rotina. Um culto forte, uma palavra profunda, um momento marcante com Deus geram esperança real. O problema não é a experiência, o problema é quando ela não vira sistema, quando tudo fica solto. Quando não existe um lugar definido na rotina onde a fé acontece de forma constante. A Bíblia apresenta um contraste desconfortável com esse modelo. Daniel não vivia de picos espirituais. Ele vivia de decisão. Longe da sua terra, longe do templo, inserido em um sistema que não favorecia sua fé, ele não reagia às circunstâncias espiritualmente. Ele vivia a partir de um padrão já estabelecido. Quando a pressão aumentou, quando a ameaça se tornou real, Daniel não precisou criar uma estratégia espiritual de emergência. Ele não correu para Deus tentando compensar o tempo perdido. Ele apenas continuou. A Escritura diz que ele fazia como de costume. Essa expressão simples revela algo profundo. A fé de Daniel não dependia do cenário. Ela estava integrada à vida. Isso confronta a forma como muitos de nós vivemos hoje. Não falta sinceridade, falta estrutura, não falta oração, falta constância, não falta amor por Deus, falta organização espiritual. E quando a fé não organiza o interior começa a desorganizar todo o resto. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não perdeu a fé, não abandonou Deus. Mas sente que algo não está sustentando como antes. Como se estivesse sempre tentando recuperar um atraso espiritual que nunca termina. Esse cansaço não se resolve com mais emoção. Ele pede base, pede rotina, pede decisão. Daniel nos ensina, logo no início da história, que a força espiritual não nasce no dia da crise. Ela é construída muito antes, em práticas simples, repetidas, silenciosas. É isso que separa quem resiste de quem se desgasta. E é a partir desse ponto que a fé deixa de ser discurso e começa a sustentar a vida. No próximo capítulo, vamos aprofundar essa tensão entre intenção sincera e estrutura frágil, e entender por que boas intenções espirituais, sem um sistema claro, quase sempre morrem no meio do caminho. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre querer mudar e estar estruturado para mudar. A maioria das pessoas que se frustra espiritualmente não está sendo falsa, nem superficial. Ela é sincera.
Ela quer crescer, quer fazer diferente, quer agradar a Deus. O problema é que sinceridade, sozinha, não sustenta uma vida inteira. Intenção revela desejo, estrutura revela decisão, e decisão sempre custa algo concreto. Custa organização, custa constância, custa abrir mão do improviso confortável. É por isso que tantas decisões espirituais morrem cedo. Elas nascem no lugar certo, mas não encontram espaço na rotina real da vida. Muita gente diz: Deus conhece meu coração. E Ele conhece. Mas o coração sincero não substitui uma agenda desorganizada. A fé não foi feita para viver apenas no campo da vontade. Ela precisa de lugar, de horário, de repetição. Tudo aquilo que não tem endereço fixo na rotina acaba sendo empurrado para depois, até desaparecer sem que a pessoa perceba. Daniel não vivia assim. Ele não deixava sua vida espiritual refém do cenário político, do humor do dia ou da pressão externa. Ele não decidia se iria orar com base no que sentia, mas com base em quem havia decidido ser. A Bíblia mostra que ele tinha um padrão, um horário, um hábito. Não era algo improvisado, era algo assumido. E isso muda completamente a forma como a fé funciona. Quando a espiritualidade tem estrutura, ela não precisa disputar espaço com o resto da vida. Ela passa a organizar o resto da vida. Quando não tem, ela vive brigando por brechas, tentando sobreviver entre o cansaço, a correria e as distrações. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito. Você até quer se organizar espiritualmente, mas tenta fazer isso sem mexer na estrutura da sua rotina. Quer constância sem ajuste. Quer profundidade sem disciplina. Quer resultado sem método. E isso gera frustração, porque a fé acaba sempre ficando para depois. Daniel nos confronta porque ele não esperou a crise para se estruturar. Quando o decreto foi assinado, proibindo a oração, ele não precisou parar para pensar no que faria. Ele já sabia. Não porque era mais espiritual do que os outros, mas porque sua vida espiritual já estava definida. Ele apenas continuou sendo quem sempre foi. Aqui existe um princípio que atravessa toda a Bíblia e a vida prática. Aquilo que você não organiza, você perde. Não por maldade, mas por desgaste. Deus não sustenta o improviso espiritual porque o improviso não sustenta ninguém. A fé precisa de trilhos para avançar. Sem trilhos, até o trem mais forte descarrila. Talvez o que esteja travando sua caminhada não seja falta de amor por Deus, nem falta de esforço, mas falta de estrutura. Você ora quando sobra tempo. Busca quando lembra. E sem perceber, sua espiritualidade se tornou dependente de sobras emocionais, não de decisão firme. No próximo capítulo, vamos olhar para as consequências disso com mais honestidade, porque a desordem espiritual não fica restrita ao interior. Ela começa, pouco a pouco, a afetar decisões, trabalho, relacionamentos e direção de vida, mesmo quando a fé continua sendo professada. A desordem espiritual raramente se apresenta de forma clara. Ela não chega como uma grande queda, nem como um abandono explícito da fé. Ela aparece aos poucos, quase imperceptível, nas escolhas pequenas, nas decisões adiadas, na dificuldade constante de manter foco. A pessoa continua crendo, continua falando de Deus, mas começa a viver cansada por dentro, sem entender exatamente de onde vem esse peso. Com o tempo, isso começa a afetar áreas muito concretas da vida. As decisões ficam mais confusas. A pessoa passa a reagir mais do que conduzir. Vive apagando incêndios em vez de construir caminhos. Começa muitas coisas e termina poucas. Não por falta de capacidade, mas por falta de eixo. Quando a vida espiritual perde estrutura, o interior perde direção e o exterior sente primeiro. A Bíblia mostra que Daniel não era apenas um homem de oração. Ele era alguém confiável, lúcido e consistente em tudo o que fazia. Tanto que pessoas que não compartilhavam da sua fé confiavam nele. Isso não acontece por acaso. Existe uma ligação profunda entre disciplina espiritual e clareza prática. Quem aprende a ser fiel no invisível, aprende, quase sem perceber, a ser responsável no visível. Quando a espiritualidade vira improviso, a mente também passa a operar no improviso. As escolhas deixam de ser pensadas com profundidade. O imediatismo ganha espaço.
A pessoa passa a confundir urgência com importância. E decisões tomadas nesse estado quase sempre cobram um preço mais alto depois. Talvez você reconheça isso na sua própria história. Não grandes pecados, não grandes erros morais, mas uma sequência de pequenas escolhas mal feitas. Uma conversa evitada, uma decisão empurrada. Um hábito que você sabe que deveria mudar, mas nunca muda. Tudo isso vai se acumulando e gerando uma sensação constante de atraso, como se você estivesse sempre correndo atrás da própria vida. Daniel nos mostra outro caminho. Mesmo sob pressão, ele não perdeu lucidez. Mesmo ameaçado, ele não se tornou reativo. Ele não decidiu movido pelo medo, nem pela conveniência do momento. Porque quem vive com disciplina diante de Deus desenvolve um eixo interno que não gira conforme o caos externo. A constância espiritual cria estabilidade suficiente para atravessar dias difíceis sem perder quem se é. Existe um ponto de confronto aqui que muita gente evita. Muitas pessoas pedem direção a Deus, mas não sustentam uma rotina que permita ouvir com clareza. Querem respostas rápidas, mas vivem espiritualmente dispersas. Querem sabedoria, mas não criam espaço para que ela se forme. A disciplina espiritual não é uma moeda de troca com Deus. Ela é um ambiente. E sem ambiente, até a melhor semente se perde. Quando Daniel abre a janela e ora como sempre fez, ele não está apenas demonstrando fé. Ele está preservando o centro da própria vida. Aquela prática simples, repetida, silenciosa, era o que mantinha sua mente clara, suas decisões firmes e sua postura íntegra. O mundo ao redor podia mudar, mas o interior dele permanecia no lugar. Talvez a sua vida material esteja sendo afetada não por falta de esforço, mas por falta de alinhamento. Você trabalha, se dedica, tenta avançar, mas algo sempre parece fora do lugar. A Bíblia nunca separou espiritualidade de vida prática. Quando uma se desorganiza, a outra sente. No próximo capítulo, vamos falar sobre o ponto mais difícil desse processo. O custo da disciplina que ninguém vê, a constância que não gera aplauso, e porque muitas vezes o verdadeiro milagre não é a intervenção imediata, mas a sustentação diária. Existe uma parte da disciplina espiritual que quase nunca é celebrada. Ela não aparece nos testemunhos rápidos, não gera aplauso, não chama atenção, é a parte invisível. Aquela que acontece quando ninguém está olhando, quando não há emoção, quando não há resposta imediata, quando tudo parece exatamente igual ao dia anterior. É nesse ponto que muita gente desiste, não por rebeldia, mas por cansaço. A maioria das pessoas até consegue começar bem. Começa motivada, começa organizada, começa com boas intenções. O problema não é o início. O problema é permanecer. Permanecer quando não sente nada. Permanecer quando a oração parece seca. Permanecer quando a rotina pesa. Permanecer quando a vida continua difícil, mesmo depois de você decidir fazer o certo. É aqui que a fé deixa de ser discurso e começa a se tornar caráter. Daniel atravessou esse lugar silencioso. A Bíblia não mostra Daniel vivendo de grandes manifestações espirituais diárias. Mostra algo muito mais simples e, por isso mesmo, mais profundo. Ele mantinha um hábito, ele repetia uma prática, ele seguia um padrão. Não porque era fácil, mas porque era necessário. A força espiritual de Daniel não vinha de momentos extraordinários, mas da repetição fiel do ordinário. Existe uma verdade que confronta nossa mentalidade imediatista. A disciplina espiritual não gera resultados rápidos. Ela gera raízes, e raízes crescem para baixo no escuro, antes de qualquer fruto aparecer. Quem não entende isso se frustra cedo demais. Começa achando que disciplina é sobre sentir-se forte, e termina desistindo quando percebe que ela exige continuar mesmo se sentindo fraco. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Você até tentou se organizar espiritualmente, criou um horário, separou um tempo, começou um hábito. Mas, como nada mudou de imediato, veio a frustração. A sensação de estar fazendo esforço demais para pouco retorno. E então surge a tentação de negociar, de relaxar, de adiar. Não porque você não ama a Deus, mas porque cansa caminhar sem ver resultado. Daniel não tinha garantia de livramento quando continuou orando.
Ele sabia do risco. Ele teve tempo para pensar. Ele poderia ter ajustado o comportamento por alguns dias. Poderia ter sido discreto. Poderia ter negociado em silêncio. Mas ele não fez isso. Não por impulso, mas por identidade. A disciplina dele não era uma barganha com Deus. Era uma expressão de quem ele havia decidido ser. Esse ponto é delicado, mas libertador. Quando a disciplina espiritual vira identidade, ela deixa de depender de resultados visíveis. Você não faz porque está funcionando. Você faz porque decidiu viver assim. E, paradoxalmente, é exatamente nesse lugar que algo começa a se formar por dentro, mesmo quando nada muda por fora. O mundo nos treinou a medir tudo por retorno rápido. A fé bíblica nos treina a medir por fidelidade. Daniel não construiu uma vida sólida tentando controlar o resultado. Ele construiu mantendo o processo. E o processo sustentou ele quando o cenário ficou extremo. Talvez o milagre que você espera não seja uma mudança externa repentina. Talvez seja a capacidade de permanecer inteiro enquanto tudo ao redor pressiona. Talvez Deus esteja menos interessado em te tirar da cova rapidamente e mais interessado em te formar antes de qualquer livramento. No próximo capítulo, vamos fechar esse caminho entendendo como a constância silenciosa, com o tempo, sempre devolve algo. Nem sempre do jeito que imaginamos, mas sempre de forma transformadora. Existe uma promessa silenciosa, escondida dentro da disciplina espiritual que quase ninguém percebe no começo. Ela não promete facilidade, não garante ausência de dor e não oferece atalhos, mas ela nunca falha em devolver algo. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes de chegar no tempo da devolução. Daniel entrou na cova dos leões não porque errou espiritualmente, mas porque permaneceu fiel. Isso quebra uma expectativa comum, a de que disciplina espiritual serve para evitar problemas. A Bíblia mostra outra coisa. A disciplina não impede a crise, mas impede que a crise destrua quem você é. Daniel não saiu da cova menor. Ele saiu estabelecido. Antes, ele era respeitado. Depois, ele se tornou referência. O que a constância devolveu a Daniel não foi apenas livramento. Foi autoridade, clareza e posicionamento. O mesmo homem que entrou acusado saiu reconhecido. Não porque venceu pela força, mas porque não abriu mão da estrutura que o sustentava. Existe uma maturidade espiritual que só o tempo constrói. Nem tudo o que Deus devolve vem da forma que imaginamos. Daniel continuou sendo estrangeiro. Continuou longe da sua terra. Continuou servindo em um sistema imperfeito. Mas nada disso diminuiu quem ele era. Pelo contrário, refinou. O cenário não mudou imediatamente, mas Daniel mudou de lugar dentro dele. Talvez você esteja esperando Deus devolver algo específico. Um resultado material, uma resposta clara, uma mudança externa visível. E isso pode até vir. Mas antes disso, algo mais profundo já está acontecendo. A constância está te devolvendo estabilidade interior. Está te devolvendo domínio próprio. Está te devolvendo clareza para decidir sem desespero. Está te devolvendo maturidade para não negociar quem você é em troca de alívio momentâneo. Isso é algo que ninguém consegue tirar de você depois. A disciplina espiritual forma um tipo de pessoa que não depende mais do ambiente para permanecer inteira. Que não vive mais refém do humor, da pressão ou do caos externo. Uma pessoa que aprendeu a obedecer decisões tomadas em momentos de lucidez e não impulsos criados pelo medo. Talvez você ainda não veja tudo o que está sendo construído. E isso é normal. Raízes não fazem barulho, mas quando o vento vem, são elas que sustentam a árvore. A constância silenciosa constrói uma fé que não precisa provar nada para ninguém, mas sustenta tudo por dentro. Se existe uma decisão que esse caminho pede, ela é simples e profunda. Pare de tratar sua vida espiritual como algo que depende de sobras emocionais. Pare de improvisar aquilo que deveria ser estrutura. Não para impressionar Deus, mas para preservar você. Daniel não mudou o mundo em um dia. Ele mudou a si mesmo todos os dias. E no tempo certo, o mundo ao redor teve que reconhecer isso. A disciplina espiritual não é o peso que te prende. É o eixo que te mantém em pé. E, com o tempo, ela sempre devolve. Talvez não exatamente o que você pediu,
mas exatamente o que você precisava para se tornar quem foi chamado para ser.